voltou para Tite, inventou, é gol! Fala pessoal, saudações. Nesse momento em que eu gravo o vídeo, olha, tarde da noite, muito alta madrugada já desta segunda-feira. Aliás, boa semana a todos. Vitor Pereira ainda não caiu no Flamengo, né? Mas me parece uma situação de queda iminente do técnico do Flamengo após esse vexame, essa humilhação do Flamengo, né? Nessa derrota. O Fluminense humilhou o Flamengo nessa derrota por 4-1 na grande final do Campeonato Carioca. Aliás, parabéns ao Fluminense, fez uma grande partida, botou o Flamengo na roda literalmente, né? A questão é, e aqui ninguém pede cabeça de técnico, acho que pedir demissão de alguém é uma coisa meio assim, que vai contra o que eu penso na vida, né? Seja em qualquer profissão, tá? Qualquer segmento, aquela coisa toda. Mas a situação do Vitor Pereira é insustentável nesse momento, né? O trabalho no Flamengo não é bom. E assim, algumas decisões tomadas, eu não vou nem entrar aqui na questão dos 3 zagueiros, que para mim isso é bobagem, conversar sobre isso. Já falamos em outros vídeos sobre essa história toda. Mas eu acho que a gente já pode, inclusive, começar a projetar quais seriam os nomes ideais para treinar o Flamengo, né? O que você pode esperar de cada um desses que são especulados aí o tempo todo e tal? Para mim, o nome ideal, me parece, claro, vai ser o Jorge Jesus, né? Pelo que ele já fez no Flamengo, o que ele pode fazer, assim, uma questão importante que tem que ser abordada nesse vídeo é que o Jorge Jesus joga no Fenerbahçe com 3 zagueiros. Então, assim, não vai ser isso que vai mudar, ou pode mudar o Jorge Jesus ali com as características dos jogadores que ele possivelmente tenha no Flamengo e tal, mas não sei se vai ser uma questão que vai mudar muito não. Acho que o Jorge Jesus até está bem inclinado a ter um sistema com 3 zagueiros e tal, aquela coisa toda, isso não vai mudar. Mas é um técnico que fez um trabalho recente espetacular, isso é inegável, né? Tô falando aqui que eu vi puta técnicos bons no futebol brasileiro, como o Tele Santana, o Luxemburgo nos anos 90 e tal. E eu acho que o Jorge Jesus, depois desses trabalhos aí, o Jorge Jesus foi o cara que mais se aproximou, na minha opinião, da perfeição. O Jorge Jesus faz campanha abertamente para voltar ao Flamengo, ele quer voltar ao Flamengo, não só por uma questão de amor ao clube, mas por uma questão de vaidade também, aquela coisa de ser ovacionado no Maracanã e tal, pela torcida. Acho que isso mexe com o ego de qualquer um, e com uma pessoa que tem um ego muito grande, não vai ser diferente, né? Eu acho, e a gente pode falar aqui sobre o Tite, né, como técnico do Flamengo, eu gosto, acho o Tite um bom nome, embora tenha uma rejeição absurda, né, de boa parte da torcida do Flamengo. O Tite é um técnico mais, eu não vou dizer pragmático no que diz respeito a saber montar uma defesa, não é bem por aí. Mas um técnico até que vai ser mais na linha Rogério Ceni, caso assuma o Flamengo. Então, aquele técnico vai gostar de ficar com a bola, ter iniciativa do jogo, tentar exercer o protagonismo, tentar tirar aquilo que os jogadores podem render de melhor, coisa que o Vitor Pereira não conseguiu. Por N motivos, ele não consegue ainda, sei lá se eu devo falar no passado, no presente e tal, não consegue fazer isso, tá? Jorge Sampaoli, outro técnico de categoria, mas um cara que tem um problema ali de relacionamento muito grande por onde passa. Isso aí pessoas me contaram, pessoas que trabalharam com o Jorge Sampaoli, tanto como scout como técnico assistente, tá? Essas pessoas me falaram sobre isso, que é um cara extremamente difícil, aquela coisa toda. E é um adepto do jogo de posição também. Eu não entro muito nesse aspecto, diferentemente de outros colegas, de um pensamento de que os jogadores do Flamengo, porventura, não se adaptem a um jogo de posição, até porque, conversando até com o Fabrício Kika, já falei sobre isso aqui no canal, ele até mandou uma impressão ali de um colega dele, que trabalhou no Wellington Phoenix, na Nova Zelândia, e trabalhou com o Marcelo Bielsa, e fala assim, gente, isso é bobagem, na avaliação dessa pessoa. Não é uma questão de jogar num jogo de posição, ou um outro tipo de abordagem tática, que vai
prejudicar os jogadores do Flamengo. Até porque, na opinião dele, são jogadores de classe, extra classe, jogadores de classe mundial e tal, que não tem problema de assimilar determinado estilo de jogo, aquela coisa toda. Então eu não vou entrar nesse pormenor aqui. Mas são 3 nomes que poderiam fazer trabalhos melhores do que aquele feito pelo Vitor Pereira, pelo menos até aqui. A gente não sabe o que vai acontecer, me parece que a queda é iminente, que é o fim da linha para o trabalho do Vitor Pereira. Agora, coisas têm que mudar no time do Flamengo, né? Como disse um companheiro meu ontem no Maracanã, não adianta só mexer na lataria, tem que mexer no interno do carro, no motor do carro, né? Tem muita coisa ali, muita abordagem que precisa mudar na forma como o Flamengo planeja a sua temporada, né? É um absurdo começar o técnico com a temporada, o cara faz uma pré-temporada e tal, e aí chega no mês de abril, depois do campeonato estadual, é demitido, né? Isso aí implica um problema gravíssimo de gestão, né? Não é só uma questão da escolha do técnico, né, por determinado aspecto, ou determinada, para usar um termo que eu utilizei anteriormente, uma determinada abordagem tática, que o técnico é contratado, que o técnico vai cair, né? Tem que ser feita uma entrevista com o técnico, e não me parece que haja ninguém capacitado para isso no Flamengo, né, que chegue assim e fale, eu quero um time que jogue dessa forma, quero um time que com esses jogadores aqui possa atuar de forma tal. Assim, não há isso, essa pensada. Então, por isso que quando a gente fala de Flamengo, tudo pode acontecer. Veja, a gente está falando de técnicos aqui com formas de enxergar o jogo bem diferentes, né? Tite, Jorge Jesus, Jorge Sampaoli. Fato é que o Flamengo sofreu com um problema gravíssimo nesse jogo para situar, colocar apenas nessa partida com o Fluminense, de meio de campo, né? O Flamengo foi um time sem meio de campo, mais uma vez, né? Então a gente viu muito chutão da linha defensiva do Flamengo, a primeira linha defensiva, seja com os zagueiros, seja com o Santos, na tentativa de achar um jogador. Houve 2 lances particularmente nesse jogo, falando sobre o Flamengo, que me saltaram aos olhos. O primeiro deles, o Pedro, no primeiro tempo, tentando puxar um contra-ataque. Ora, o Pedro não era o cara para estar naquela posição, não é o jogador mais indicado para fazer isso. E a forma como o Everton Ribeiro trota no momento em que o Guga recebe a bola pelo lado direito do ataque do Fluminense para fazer o cruzamento que acaba resultando no 4º gol, o gol do Alexandre. Tudo errado, e o Flamengo vai precisar botar a cabeça no divã para saber o que fazer com o seu próximo provável técnico. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.